O Senhor... Entendi. Pode falar, minha amada. Pronto, moro aqui em Fortaleza, capital do Ceará. O Senhor, ele tem levantado mulheres e tem feito conexões com mulheres de Deus, né? Fazendo um novo tempo, uma nova estação, a estação a qual o Senhor quer fazer coisas grandes, porque o Senhor, papai, já está às portas e está nos capacitando, né? E o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, tinha me reunido com a Vanusa e algumas missionárias e tudo, e o Senhor tem nos direcionado, tem nos movimentado, porque nesse tempo o Senhor quer movimentar mulheres, o Senhor quer entregar estratégias, o Senhor quer entregar projetos nas mãos de mulheres de Deus. Não que nós estejamos totalmente capacitadas, porque não estamos capacitadas, quem nos capacita é o Senhor. Então, assim, sem delongas, eu gostaria que vocês abrissem a palavra, segundo Samuel 9. Vou pedir perdão por algumas coisas, porque meu óculos não está muito bom, mas eu acredito que dá vocês investiam, né? A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Segundo Samuel 9. Assim, Luciana, eu não consigo ver todas as meninas, é normal, assim, né? Você está no celular? Estou no celular. Sim, é normal. Você pode passar, tá? Passar Pronto. assim para o lado, você consegue ver, tá bom? Consigo. Tá fechado, viu? Seu áudio fechou. O Senhor. Agora Tá certo? fechou. Isso, agora certinho. Fechou. Fechou de novo seu áudio. Agora, tá aberto? Certinho, não mexe não, tá certinho, tá? Mexer não, pronto, certo? Segundo Samuel 9. E disse Davi, ainda há alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto para a terra e se inclinou e disse a Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres orado para mim, um cão morto, tal como eu? Amém? Fazer uma breve oração. Pai, nessa tarde nós queremos, Senhor Jesus, que, Pai, a tua glória venha descer aqui, que eu diminua, que tu possa crescer, que tu fale aos corações dessas princesas, que elas possam saber verdadeiramente quem elas são, que haja cura, libertação e salvação nessa tarde. Eu não conheço, mas tu conheces o coração de cada um, tu conheces a história. Ah, Senhor, fala, Senhor, no teu profundo. Desce, Senhor, com anjos, querubins e serafins, Senhor Jesus, anjos de guerra para guerrear o tempo, para essa nova ação, para que o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Amados, a história de Mefibosete é uma história muito conhecida, né? Que era neto de Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi. E logo quando Davi foi tomar posse, alguns historiadores dizem que o filho saiu com a serva e foi atropelado por uma carroça e quebrou as duas pernas. E eu gosto muito de conjecturar. Eu gostaria que vocês conjecturassem e entrassem na história. Né? Acredito que aqui tem mulheres maduras, mas que um dia já foram adolescentes e viam-se naquela história das princesas. E eu gosto muito de trazer essas conjecturações e ir para as histórias.
entrar na história como se eu fosse um personagem dentro dessa história. Vamos imaginar um jovem que nasceu como príncipe. Ele era príncipe, né? O pai dele era príncipe. A mãe dele, ele participava da realeza, né? Ele já era separado para que futuramente fosse até um rei. E aconteceu uma tragédia, a qual ele foi para um local onde ele não queria, onde ele não esperava, totalmente separado da realidade a qual ele nasceu. Muitas vezes é assim nas nossas vidas. Nós nascemos em uma família estruturada, e de repente acontece tantas coisas, né? Eu gosto muito de contar um pouco de testemunhos. E eu nasci em uma família mais ou menos assim, uma família que aparentemente no começo era uma família estruturada, mas depois de um tempo, a minha mãe teve meu irmão mais novo e ela adoeceu mentalmente, teve uma doença que hoje é conhecida como depressão, e na época dela era conhecida com quebra de resguardo, e ela adoeceu da cabeça, e meu pai entrou para beber, para sair. Nós éramos quatro irmãos, a qual fomos separados na família. E eu ainda tive a sorte de ser criada pela minha avó, que era uma pessoa mais estruturada, mas alguns irmãos meus foram parar em Lodebar, terra de esquecimento. Quantas de vocês não estão nessa terra? Quantas de vocês não estão enfermas? Por quê? Porque o que aconteceu com Mefibosete? Mefibosete foi ser criado por outra pessoa que não era nem uma pessoa da sua família, era uma serva. E o Senhor, ele trazia ao meu coração que nós somos as pessoas a qual nós andamos, as pessoas a qual nós somos próximas. Quem são os seus conselheiros? Nesse período, quem era o conselheiro de Mefibosete? Era um escravo. Então, o pensamento de Mefibosete, ele nasceu como rei, mas quando ele foi para Lodebar, que a Bíblia, né, os estudiosos dizem que Lodebar, terra de esquecimento, ele mesmo sendo filho, nós sendo filhas do Senhor, com as dificuldades, as lutas que muitas vezes nós passamos, nós vamos parar em Lodebar, terra de esquecimento, e vamos estar perto de pessoas que não vão dar bons conselhos. Então, a mente dele era uma mente que era pequena, era uma mente de escravo, era uma mente escravizada pelo medo. Por quê? Porque os familiares, os tios, os irmãos, né? Não falava de irmãos, mas os tios foram assassinados logo quando Davi entrou para reinar. E ele tinha medo também de ser encontrado e ser assassinado. E o que vem acontecendo ultimamente? As servas do Senhor, os servos do Senhor, eles têm sido atormentados por medos, por muito medo. O medo, ele tem atacado a mente dos homens e das mulheres de Deus. E nesse tempo de Lodebar, a qual ele se considerava, ele era uma pessoa esquecida, as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que estavam próximo dele, eram conselheiros com mente pequena. Então, ele não sabia ainda, ele não sabia. Havia uma orfandade, havia um desprezo mesmo dele mesmo e das outras pessoas, porque as pessoas que estavam ao redor dele não reconheciam que ele era príncipe, né? As pessoas que estavam ao redor não reconheciam que ele era príncipe. E voltando para a minha história, então, nós éramos quatro irmãos, né? Eu e um irmão foi criado pelo meu tio militar e pela minha mãe, mas sempre ele nos dando instruções boas. Mas o meu irmão mais novo e o meu irmão mais velho foram criados, um pela uma tia, que era o bandista, e o outro pela família da minha avó paterna. E a mente desse meu irmão mais novo era uma mente de escravidão, era uma mente de palavras lançadas ao vento de destruição. Mas eu tive o privilégio de estar perto de uma pessoa que tinha uma mente... O meu conselheiro sempre dizia, que era o meu tio e a minha avó, dizia que eu tinha nascido para vencer, que eu não tinha nascido para estar no fundo de uma casa. Só que o meu irmão mais novo, não, né? Uma mente muito pequena. E Mefibosete, eu acredito que nesse tempo, como muitas de nós estamos aqui, com um sentimento de orfandade, com uma enfermidade, porque havia uma enfermidade
não só na alma, como no corpo. Muitos aqui estão com enfermidades, não só na alma, mas também no corpo, né? E a qual se sentiam órfãos, por quê? Porque, às vezes, a orfandade não é só ter morrido pai e mãe, né? Apesar que hoje eu sou órfã de pai e mãe. A orfandade é você não se sentir filha, você se sentir totalmente desprezada. Havia traumas na alma daquele jovem, como existe traumas, e o Espírito Reba canta lá, xerecantaranamas, fala ao meu coração nessa tarde, que existem mulheres com medo, com enfermidades no corpo, enfermidades na alma, com tristezas profundas e com conselheiros a qual não trazem bons conselhos, pessoas a qual o Senhor quer tirar. E vai chegar o tempo que o Senhor, e eu acredito que hoje é o dia, hoje é o dia a qual o Senhor diz que a estação está mudando. Você está saindo para uma nova estação, uma estação de mudar. E Davi está no palácio quando, de repente, Davi lembrou-se de um amigo e perguntou se existia alguém da família de Saul, né? E Ziba, que era o escravo, disse que existia sim. Existia um jovem na casa de Mequi com o nome de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Então, nessa tarde, o Senhor, ele traz à memória pessoas para interceder pela sua vida perante o rei. Pessoas para orarem por você, mesmo que você não tenha força, porque Mefibosete não tinha força de se mostrar quem ele era, e a situação dele impedia dele se aproximar do rei. Mas o Senhor, que é o Deus soberano de todas as coisas, fez o rei se lembrar. Da mesma forma, lá no livro de Esther, o Senhor lembrou o rei, e Davi mandou chamar Mefibosete para a presença dele. Para quê? Para que ele se sentasse da mesa. E quando Mefibosete foi na presença do rei, o que o Senhor me ensina com isso? Quando nós somos reconhecidos por filhos e filhas, há uma transformação no corpo, na alma e no espírito. Nesse para ir para a presença do rei, ele teve que mudar as vestimentas dele, as roupas dele. Por quê? Porque a gente não vai para a presença do rei de qualquer forma. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, o Senhor levanta a Luciana para esse novo tempo, um tempo a qual o Senhor quer ela com as armaduras e o Senhor quer ela transformada. Quando o Senhor nos leva para um cargo de autoridade, ele nos muda, ele nos transforma por dentro e por fora. Porque você não vai para a presença da Rainha Elizabeth de qualquer forma, tem todo um protocolo para chegar na presença da rainha. Tem um protocolo com a unha, tem um protocolo com a roupa, com um protocolo da forma de sentar. E o que o Senhor quer fazer nesse tempo? O Senhor quer fazer mulheres posicionadas em todas as áreas, nas áreas espiritual, emocional, física, financeira. O Senhor quer um povo próspero. O Senhor quer trazer prosperidade e Ele está te curando, Ele está te tratando, porque Ele quer que você usufrua de todo o bem. E essa mesa, quando nós vamos pensar na mesa de Davi, na mesa do rei, não existia qualquer pessoa. O Senhor está te levando para uma nova estação, a qual essa mesa de honra, mesa a qual você vai ser reconhecida como princesa, a mesa a qual o Senhor vai estar lhe sarando, você vai estar no meio de figuras importantes para o rei e figuras importantes para países, para estados, governantes. Porque imagina, sentado naquela mesa de Davi havia príncipes, princesas, rainhas, governantes, homens de autoridade, haviam figuras sacerdotais. Então, o Senhor está te levando por um tempo a qual você vai sentar em mesas importantes. E para isso existe um posicionamento. Então, aqueles que eram servos, aqueles da
da estação passada não foram para a estação futura. Há amizades, há conselheiros do seu passado, há pessoas do seu passado que para essa nova estação não vão estar com você, não vão participar desse banquete, porque esse banquete, esse novo tempo, vai estar outras pessoas a qual vão trazer conselhos diferentes, vão lhe ensinar posicionamento, ensinar como se comportar. O Senhor, ele trouxe, entregou, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração? Há um ano atrás, eu já falei para o Luciano, o Senhor me entregou um projeto chamado Princesas Não Concubinas, a qual é um projeto de capacitação de mulheres, porque um dia o Senhor me disse que o povo dele envergonhava, é tanto que o Senhor me deu aquele versículo em Provérbios, coloca uma faca na tua goela. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi muitas vezes, né? Eu creio que nenhuma das irmãs são assim, mas disse assim, olha, crente come demais, né? Olha, vem crente, tem que fazer muita comida. Por quê? Porque não sabem se comportar, não sabem se vestir. Ninguém está falando de riqueza, ninguém está falando, mas nós estamos falando de prosperidade. Como é que o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado? Como é que o nome de Deus foi glorificado na vida de Mefibosete? Através da honra, através do novo tempo, através do posicionamento, quando ele se sentou na mesa e ele soube quem ele era. Eu sou príncipe, eu sou princesa. Então, nessa tarde, o Senhor disse para você, você é princesa. O Senhor está te levando para se tornar rainha, e para isso é o posicionamento. Quando chegar o tempo de reinado, o que uma rainha faz? Ela libera decretos sobre a vida de princesas. Ela ensina. Então, a Luciana, ela está hoje nesse lugar de rainha, a qual ela libera decretos sobre a vida de vocês, a qual ela libera decreto no reino espiritual sobre a vida de princesas. E o que o Senhor manda eu te dizer nessa tarde? O que o Senhor manda te dizer? Você é princesa. Você não é concubina, você não é qualquer uma. Você não é mais escrava. Esther, quando chegou o tempo de Esther se tornar rainha, Esther foi ser cuidada, foi ser tratada. Dizem a palavra, né, alguns estudiosos, que o banho de lua, né, o banho de sais, abriam um buraco e colocavam carvão e colocava um pano a qual os poros abriam e aquela essência dentro do buraco entrava e aquela mulher era totalmente encharcada porque os poros abriam de cheiro, de perfume. O Senhor quer mulheres posicionadas no reino. O primeiro ministério é a casa, é a família. Eu até quis rir, né? Uma palavra, tem algumas coisas, se a gente for olhar, dá vontade de rir. Eu disse assim, Senhor, lá fala sobre o filho de Mefibosete, olha, com toda a dificuldade, olha, para você ver o que eu quero dizer, você às vezes, aí vai para as solteiras, né? Olha, Mefibosete aleijado, Mefibosete na miséria, órfão, mesmo assim, Deus deu filho. Se ele tinha filho, ele teve mulher. Então, o Senhor tem relacionamento, o Senhor tem casamento, não importa nesse momento a situação que você está, a situação que você está vivendo. Deus tem relacionamento novo para a sua vida. Deus tem uma nova história, mas para que essa história venha se cumprir, você tem que começar a se posicionar em tudo, em todas as áreas. Em todas as áreas. É dentro da sua casa. O mais interessante, o Senhor tem me levado para fazer a obra, né? E as casas que o Senhor tem me levado, o Senhor tem mandado limpar, organizar, né? Saber como, é tanto que o projeto Princesas Não Concubina vai com esses ensinamentos, com o ensinamento da mesa, como arrumar a casa, como sentar. Por quê? Porque muitas mulheres têm perdido seus maridos dentro da igreja. Por quê? Porque andam sujas, andam fedorentas. E o Senhor não quer isso, amadas, vocês têm que ser diferentes. Eu trabalho com salão
Foi muito corrido e eu disse, não, vou ministrar, vou me maquiar, fazer escova, correria. Mas Deus tem nos posicionado, sabe? Porque há quanto tempo você não tem chegado na frente do espelho e tem olhado para você, tem tomado banho de lua, feito a unha, cuidado da sobrancelha, limpado o umbigo. Por quê? Porque às vezes os afazeres e o próprio desleixo tem deixado você não se cuidar. Mas para que você sente nas mesas a qual o Senhor tem para você, mesa de honra, você tem que ser. Você é diferente, você é princesa, você não é qualquer uma. Há uma beleza que tem que ser externado e as pessoas têm que olhar e dizer assim, ela é diferente. Ela sabe falar, ela sabe sentar, ela não é gulosa. Amados, eu tenho uma amizade muito grande aqui com a nutricionista chamada Ana Cristina Wolfman. O que ela disse? Ela disse que estava orando, o Senhor disse que a armadura não estava cabendo nas irmãs, o Senhor disse, a armadura não está cabendo, está estourando, porque elas comem qualquer coisa. Eu tenho me posicionado muito para que eu tenho problema de gastrite, de refluxo, às vezes quero comer o que não é para comer. Deus quer nos ensinar. Para quê? Para que nós tenhamos sabedoria, para que nós venhamos nos posicionar como rainha, para ensinar princesas, para ensinar nossos filhos, sabe por quê? Porque quem mais nos observa são aqueles que estão perto de nós. Então, procure conselheiros diferentes, pessoas que têm uma visão. Deus quer liberar prosperidade. Deus quer liberar prosperidade. O reino de Deus é um reino próspero. Deus, ele veio no jumentinho, mas quando ele vier agora, ele vai vir com todo poder e glória. Ele é dono de todas as coisas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, pedi, dá-se-vos-á. Quando pedir com todo entendimento. Senhor, que nessa tarde o Senhor nos ensine a pedir, nos ensine a profetizar o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Um novo tempo, uma nova estação, princesas arrumadas, cheirosas, posicionadas, com sabedoria, sabem sentar, sabem sair, são diferentes. Diferentes, porque quando Mefibosete se sentou na mesa do rei, ele já não era mais aquele cão imundo, ele agora era o filho do rei. Agora ele era diferente. A mesa que ele estava sentada, as novas amizades que iam chegar, as novas conexões eram de pessoas grandes. Grandes. Olha, eu digo, Senhor, eu tenho pedido muito ao Senhor. Senhor, não deixa passar essa geração. Senhor, não deixa de me usar para esse novo tempo. Abre os meus olhos espirituais. Senhor, eu quero viver todo bem na terra dos viventes. Me ajuda. Então, nessa tarde, que o Senhor venha quebrar toda a procrastinação, todo espírito do medo, todo espírito do qual nos impede de viver o melhor de Deus nessa terra. É o melhor carro, é a casa arrumada, é os filhos na presença de Deus. Deus quer liberar coisas grandes, Ereba. E o rei, nessa tarde, manda te chamar. Areba canta lá, baixereiramas. Eu vejo mulheres aí, lágrimas descendo nos olhos, Reba canta ranamas, e dizendo assim, Senhor, tu tá falando comigo, Reba xerebalaba canta ranamas. Ah, Senhor Deus, muda a mentalidade. Coloca, Senhor, as armaduras, Efésios 6:10. Pai, o capacete, a couraça. Senhor, o Senhor tem falado que tem dois, o coração e a mente. É onde é mais atacado. O coração e a mente têm sido atacados pelos dados inflamáveis do maligno. Acorde pela manhã, Senhor, coloca o capacete. Coloca a couraça. Senhor, aquilo que eu não posso fazer, me ajuda. Coloca amizades verdadeiras. Não é tempo de perder tempo. Não é tempo de perder tempo falando aquilo que não vai trazer, porque não é tempo de estar olhando o celular naquilo que não vai lhe edificar. É tempo de aprender. Ainda há tempo de aprender.
Deus tem uma nova estação. Deus tem um novo tempo. Deus tem o Cronos e o Kairos. O Kairos chegou, estão juntos para agir a janela de liberação no reino espiritual para a vida de mulheres de Deus para se tornarem grandes. Porque quando você se torna grande, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Vejo o Senhor usando de mulheres para ensinar. O Senhor liberando projetos nessa tarde, inspirações. Eu vejo o Senhor dando projetos, manuais, um espírito de empreendedorismo. O Senhor quer alargar, quer alargar as tendas. Princesa, você é princesa amada do Pai. Há uma nova estação, né? O novo tempo a qual o Senhor trouxe para Mefibosete. Havia novas amizades, havia network, portas que vão ser abertas. Recebe aí, Luciana, novas portas, novos network, pessoas importantes, mas na mesa existem pessoas que vão fazer conexões, haviam governantes, haviam pessoas influentes, a network para o povo de Deus, nova vestimenta, cabelo arrumado, unha feita. Os maridos vão olhar e os futuros maridos vão ter orgulho, porque lá em Provérbios fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela dá conta de tudo, ela anda arrumada, ela anda cheirosa, a casa está organizada. O lixo, amados. Mefibosete, quando estava em Lodebar, terra de esquecimento, havia sujeira, havia imundície, havia descaso, havia roupas sujas. Isso não pode mais existir dentro da sua casa. O lixo tem que ser colocado no dia. Há uma historinha a qual havia muitas moscas no quintal de uma casa. E o homem, mas a mulher foi e comprou o inseticida, matou as moscas. Mas no outro dia as moscas estavam de novo, porque havia lixo escondido. Tira o lixo escondido. Tira o lixo escondido que há no seu coração. Tira o lixo escondido que há dentro da sua casa. Limpe, repreenda o espírito de Maria Mulano, disse, olha, aqui tu não tem lugar. Aqui mora uma serva de Deus. A casa tem que estar organizada, as pessoas têm que olhar e dizer assim, ela é diferente. Conhece-se a árvore pelos frutos, não é pelo que você fala. Você já escutou muitas mulheres falar, e eu já conheci, e pula, e roda. Mas quando nós vamos conhecer mais próximo, não há testemunho. Não há testemunho. Nós temos que ter nossas lixinhas. Essas mulheres no novo tempo, na nova estação, que vai estar conosco e vai mostrar, olha, tu tem que melhorar nisso. Elivane, eu tenho uma Vanusa na minha vida. Elivane, é isso aqui, é isso aqui. Mulheres que vão estar entrando nessa nova estação. Princesas que vão estar entrando nessa nova estação. Há um liberar de Deus sobre a sua vida nessa tarde. Alabacanta, alabax. Há um espírito de ensinamento. O Senhor quer te ensinar para que tu possa se posicionar como princesa. O tempo de escravidão passou. O tempo de amizades erradas passou. E, infelizmente, amados, se nós não nos posicionarmos, nós morremos. Porque Deus está esperando o posicionamento nosso, para que nós venhamos viver o melhor nessa terra. O melhor nessa terra, comer em mesas importantes, trazer pessoas para a sua casa, pessoas importantes que eu digo não é só financeiramente, mas pessoas, servos, príncipes e princesas. Semana passada eu estava numa mesa com muitas mulheres, pastoras, mulheres de Deus, e eu disse, Senhor, eu me sinto na mesa do rei, na mesa com príncipes e princesas. E eu profetizo nessa tarde que eu vou me sentar em muitas mesas, e essas mesas, quem sabe,
se o Senhor não tem preparado, a qual da mesma forma o Senhor preparou o encontro comigo e a Luciana, nessa geração de nós tomarmos um chá, comer o melhor da terra. Então, a palavra do céu, do reino de Deus nessa tarde, Efésios 6:10, coloque as armaduras logo quando acordar. Você não é mais escrava, você é princesa. Chegou um novo tempo, uma nova estação, uma estação da primavera. Chegou o tempo a qual o Senhor está esperando que o povo dele, as servas dele, façam o melhor e se posicionem em projetos e estejam em lugares grandes, posicionados, porque o melhor da terra é dado para os servos do Senhor. Lá em Gênesis fala que a terra está sobre o nosso comando, os animais estão sobre o nosso comando. Adão deu um nome aos animais. Profetize no vale, profetize no vale. Diga, Senhor, é aqui, eu repreendo o espírito, Senhor de Maria Mulambo, eu repreendo o espírito, Senhor Jesus de Chucabeira, eu repreendo tudo, porque essa casa é de uma serva de Deus. Profetize sobre a vida dos seus filhos, uma nova estação. Filhos médicos, empreendedores, homens e mulheres, na presença do Senhor. Chegou o tempo a qual é manifestada a glória de Deus sobre os filhos de Deus. E você é filha. Você não é ovelha. Você é filha. Você é princesa. Que nós somos filhos. Porque o servo, ele não vai até o quarto da sua mãe e do seu pai, porque ele é servo, não são seu pai nem sua mãe, mas o filho, ele vai no quarto. Eu digo porque eu tenho 2 filhas, quando eu olho, minhas sandálias não estão no quarto, elas já tiraram, meu melhor perfume está no quarto delas, porque o filho, ele entra e deita na cama, ele entra e deita no colo do pai. É assim que o Senhor quer que nós sejamos filhas, que nós vamos fazer como João, deitar a nossa cabeça no ombro dele, clamar e dizer, Senhor, dói aqui, eu preciso que mude isso, Senhor, me ensina naquilo que eu não posso fazer. Senhor está liberando coisas grandes nessa tarde e precisa ser feito um posicionamento e para que um novo tempo, para que você se sente na mesa do rei. Por quê? Porque o rei manda te chamar, Mefibosete. Tu é filho de rei, tu é princesa, tu não é qualquer um. Vou eu sarar tuas feridas, vou eu curar a tua alma, vou eu te levantar e as pessoas vão olhar e vão dizer, olha a princesa do Senhor, ela é diferente, ela é serva, ela é amada, ela é filha. Filha amada do Pai, o rei manda te chamar para que você viva o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um profundamente. Amém.